E será lançado neste sábado, dia 29 de janeiro, às 7 horas da noite, em uma live promovida pela ONG Construindo Igualdade, o livro Corpoesia Trans, da escritora Agda Pacheco Rocha, que também é artista e educadora e que hoje está aqui no programa Café e Cultura para conversar conosco sobre esta obra e também sobre a importância, de todos os meios para a visibilidade trans. Seja bem-vinda ao Café e Cultura, Agda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, primeiramente. Queria agradecer muito, falar sobre a importância, de a gente estar aqui podendo conversar, falar sobre literatura, sobre livro, principalmente sobre livro feito por e para mulheres, Isso é muito importante no nosso contexto político, social atual e para a nossa poesia, poesia brasileira também. Com certeza, Agda. Pois é, o nome Corpoesia Trans, ele já tem aí diversas pistas, diversos significados. Então, conta pra gente, pra audiência também, o que você traz nessa obra. Corpoesia Trans, ele surge dessa necessidade minha de colocar o meu corpo no mundo, o meu corpo de mulher trans, de artista, de educadora, performer, e pensar sobre como a gente recebe, essas corpas, assim, na nossa sociedade, como a gente lida com pessoas trans, pessoas LGBTs dentro da nossa sociedade. E o livro, ele surge muito para questionar esses lugares, assim, esses lugares de exclusão, silenciamento e de anulação que as nossas corpas, de corpas dissidentes, estão constantemente submetidas, na nossa sociedade. Então, quando o livro surge, assim, de uma conversa com a Camila Alexandrini, da Fora da Asa, ela me convida para publicar um livro só meu, A gente já fazia projetos paralelos com a Fora da Asa de escrita coletiva para mulheres, a gente tem grupos de escrita para mulheres, e quando ela surge com essa proposta, assim, de um livro todo meu, eu me vi pensando, assim, me vi cada vez mais nesse lugar de que eu preciso realmente soltar essas palavras, De que corpoesia trans, ele vem como um vômito, também como uma gestação de mim mesma, como eu gosto de dizer, uma gestação dessa mulher, dessa mãe poeta, que solta a filha, a palavra, para o mundo, e muito nisso, assim, desse soltar, o que a gente está soltando, o que essa Águida solta, o que essa Águida tem para nos dizer, com essa literatura, e nos faz pensar também o que outras mulheres trans que escrevem, ou que poderiam escrever, ou que gostariam de escrever, têm para nos dizer também com literatura, com poesia, com as palavras dela. Surge muito por isso, assim, a construção desse livro, para a gente poder mudar o nosso ângulo de visão, o nosso olhar, que é completamente cis, normativo, branco, e que só lê homens cisgêneros brancos e já consolidados nessa literatura colonial, machista, enfim. Pois é, Agda, isso demonstra essa importância, como você já estava trazendo, de justamente ter todas essas vozes, também principalmente de mulheres, de pessoas trans também, em todas as plataformas, digamos que em todos esses veículos de propagação também de ideias, de pensamentos, para que possamos ter justamente essa sociedade, que acolha e respeite a todos, Eu acho que a literatura também, nesse sentido, acaba sendo uma ferramenta e um meio muito forte, para se ter também essa voz ecoando, Com certeza. A arte, de modo geral, ela traz muito esse lugar de comunicação com o outro, de fazer o outro se afetar e ser tocado, pelo que está sendo mostrado, assim. E é muito como tu falou também, a gente precisa, com certeza, saber que esses corpos escrevem, que esses corpos existem e que esses corpos estão na nossa sociedade, que a gente não tem espaço, e as nossas condições de vida, elas são condições bastante precárias, a da comunidade LGBT de modo geral, assim.
Então, eu acredito que a literatura tem esse poder também, né? De trazer esses novos olhares, essas novas narrativas, de dizer que somos múltiplas, que somos mulheres múltiplas, que somos homens trans múltiplos e pessoas LGBTs múltiplas, assim, com muitas narrativas, com muitas verdades, muitos desejos, muitos sonhos. E é um pouco sobre isso, assim, né? Um livro, enfim, que é muito necessário, né, nesse sentido também, e importante que acredito que chegue também ao máximo de mãos e de leitores possíveis, né, Agda? Tanto quem também é trans, quem é LGBT, mas também quem é cis, enfim, porque é preciso, né, que as pessoas leiam e saibam e conheçam, né, todas, enfim, as formas de viver, todas as formas de ser, né? Muito, muito. Eu estava pensando, né, sobre as pessoas que adquiriram o livro, né? E muitas dessas pessoas eram pessoas cisgêneras, né? E isso me fez pensar também sobre a importância dessas pessoas também estarem lendo, né? Como tu falou, né, anteriormente, como é importante que não só a comunidade LGBT tenha acesso a produções literárias de pessoas LGBTQIA+, né? Mas que pessoas cis também se afetem com corpoesia trans, né? Que elas possam conhecer essa mulher que escreve por um outro ângulo também, né? Que não é o ângulo da fetichização, da exotificação, da sexualização dos nossos corpos, né? Que nós, mulheres trans, estamos ainda muito submetidas à sexualização e à marginalização dos nossos corpos, né? Em relação ao outro cisgênero, né? Existe todo um fetiche em torno do nosso corpo, né, do que somos, de como a gente vive e todas essas questões, né. E, Agda, conta um pouco justamente sobre a tua trajetória, né, de uma forma, enfim, bastante resumida, que até por conta do tempo, mas, enfim, conta um pouco desse seu caminho também, né, por meio, inclusive, da literatura. Também você integrou a coletânea Todas Escrevemos, né, lançada ali o ano passado. Então, fala um pouco pra gente também desse caminho, né, e da tua trajetória e da importância também para você. Eu escrevo desde muito pequena, né? Escrevia muito, muito, muito. Eu iniciei escrevendo sobre sentimentos de amor, assim, né? Sobre relações amorosas, sobre todas essas questões bem... aquela coisa bem adolescente, né? 15 anos, descobrindo amor, descobrindo as relações. E daí, depois essa escrita, ela se transformou em algo mais existencial, assim, né? Em que eu fui, já nesse período de me entender enquanto uma mulher trans, enquanto uma pessoa LGBT, eu passei a escrever sobre isso aos 16, né? 17, eu passei a escrever sobre esse processo de me reconhecer, né? Enquanto mulher, enquanto ser, assim. E daí logo ingressei em artes visuais também, que é o curso que eu venho fazendo, licenciatura em artes visuais. E as artes, elas são campos muito amplos, né? E quando eu entrei para as artes, assim, eu pensei em expandir também esse lugar do fazer artístico para um fazer artístico literário também, né? De que a arte possa ser literatura e de que as produções artísticas possam ser um livro também, né? De que esse objeto artístico possa ser um livro. Então, toda essa minha trajetória de artes visuais, de escrita, ela se conecta muito, assim, desde da minha adolescência até agora, a minha vida adulta, digamos assim, né? E eu tento colocar escrita em todos os outros lugares da minha vida também, né? Eu gosto de trazer escrita para yoga também, que é uma outra prática que eu venho me aprofundando também. Gosto de trazer escrita para o meu cotidiano de modo geral. Então, toda essa minha trajetória, eu percebo que ela vem muito de um lugar da escrita, de um lugar da arte, né, das artes antes, mas esse encontro das artes com a literatura foi algo é algo que eu venho trabalhando e que eu venho buscando fortalecer mais em mim, assim, junto com toda essa importância que é estar publicando um livro, estar escritora e, como eu disse anteriormente, da importância política, artística que esse ato tem, né, na nossa sociedade, uma sociedade bastante transfóbica, bastante racista, bastante capacitista e
bem discriminatória, né? Extremamente discriminatória. Certamente, e até nesse sentido, né, Agda, nós temos amanhã, justamente na data do lançamento do livro, 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, né, que é sempre lembrado aqui no nosso país, então, nessa data. E, enfim, é uma data muito importante, como você estava dizendo, né, Agda? Acredito que temos que dar muitos passos ainda enquanto sociedade para justamente termos essa vivência, essa convivência de respeito com todos. Quais são os caminhos que você vê que ainda precisamos percorrer nesse sentido, Agda? Olha, eu penso muito sobre o afeto, sabe? Sobre o amor, assim, sobre essa palavra, sobre esse sentimento. Eu acho que esses passos, eles têm que ser dados todos em direção ao amor, assim, né? Ao afeto, ao cuidado com o outro. Penso que as mudanças, elas acontecem socialmente, podem acontecer socialmente através de revoluções e revoltas, né? Acho que a gente precisa se revoltar, sim, e buscar por espaços e tomar espaços, mas eu também acredito muito nesse lugar afetuoso com o outro, né? De abrir escuta, de abrir fala, de abrir esse encontro com o outro, para que esse outro possa se deparar com outras realidades. Acho que um dos passos muito importantes que a gente ainda tem que dar e está dando, né? Acredito que aos poucos, assim, é isso, de olhar com o outro, de olhar para o outro com mais empatia e de perceber a gente como parte de uma sociedade, né? De que todas e todos e todes a gente constrói um pouquinho dessa sociedade em que a gente vive e constrói um pouquinho o outro também, e tudo vai se construindo através das nossas relações, né? Da forma como a gente se relaciona com o mundo. Muito bem, Agda, já agradecendo aqui também a tua participação no Café e Cultura. Vamos falar então agora e fazer o convite, né, para quem também está nos ouvindo, acompanhar o lançamento do livro amanhã, dia 29. Então vai ser às 7 horas da noite, em uma live promovida também nessa parceria com a ONG Construindo Igualdade, né? Fala um pouquinho pra gente de onde surgiu então essa parceria também, Agda. Eu conheci a ONG justamente nesse período de lançamento do livro também, foi junto com o Cami, né? A Cami me convidou, me fez a proposta para a gente fazer um lançamento em Caxias do Sul juntamente com a ONG, né? Construindo Igualdade. Bacana. E foi a partir desse encontro, assim, a gente, acho que foi através da Cami, a Cami contatou as meninas e as meninas vieram até mim também. E foi lindo, né? A gente vai fazer essa live amanhã, muito importante, e é isso, eu convido todos para comparecer nessa live, para prestigiar esse momento tão importante, para a gente falar sobre literatura, e não só sobre literatura, mas sobre uma ONG que faz um trabalho tão necessário, né, para a preservação de vidas dissidentes. Vão estar acontecendo diversos eventos juntos nesse dia, né, lá na ONG, então seria muito importante que as pessoas pudessem prestigiar esse momento com a gente, né? E é isso, fica o convite. Perfeito, só para salientar aqui então, é no Instagram, @CleoAraújoOficial, que é o Instagram da Cleo Araújo, que é a diretora da ONG, né, Construindo Igualdade, e a participação então da doutora em letras Camila Alexandrini, né, a Cami, como você estava falando, que também vai estar nesse bate-papo, né? Exato. Maravilha! Agda Pacheco Rocha, que é escritora, artista e educadora. Agda, agradeço demais a sua atenção aqui conosco no Café e Cultura. Parabéns também pelo trabalho, né? E que siga longa aí, sempre viva também essa produção tão importante e tão necessária. Agda, obrigada. Obrigada a vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, então esta foi a entrevista com a Agda Pacheco Rocha, que é escritora, artista e educadora, autora do livro Cor, Poesia Trans, que então será lançado amanhã nesta live promovida pela ONG Construindo Igualdade. Quem quiser acompanhar é só acessar o Instagram @CleoAraújoOficial. E lembrando que além desse lançamento
do livro. A ONG Construindo Igualdade vai aproveitar a data, dia 29 de janeiro, né, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, para realizar uma ação social. Então, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde, a Casa de Acolhimento da entidade, que fica na Rua Miguel Muratori, número 427, no bairro Madureira, será um ponto de coleta para doações de alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas a pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social em Caxias do Sul. Então, quem quiser fazer a sua doação, é só passar ali na ONG, né, na sede da entidade, que fica na Rua Miguel Muratori, número 427, no bairro Madureira, entre 9 horas da manhã e 6 horas da tarde.